Olá a todos os participantes do CIDGIM. Meu nome é Antônio Rodrigues do Nascimento, sou aluno do curso de mestrado em Ciências Jurídicas, Jurídico-Políticas da Universidade de Lisboa e professor das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, de Direito Administrativo. Quero apresentar para vocês o meu trabalho, Sinais Normativos da Vinculação Constitucional da Função Pública ao Regime Jurídico Administrativo. Este trabalho tem por objeto a função pública e o seu respectivo regime jurídico, né? E o objetivo é identificar na Constituição brasileira a vinculação deste regime jurídico que deve ser atribuído à função pública. E se justifica na medida em que a multiplicidade de atividades acometidas ao Estado, as novas formas de organização administrativa, né, e o incremento de recursos humanos para provê-las, gerou um certo esbatimento das fronteiras entre o direito público e do direito privado em matéria de função pública, né? Com isso, nós assistimos em nosso país uma verdadeira confusão de regimes adotados pela União, Estados, municípios e Distrito Federal na administração direta e indireta, em que servidores são contratados pelo regime jurídico de direito público, ora pelo regime jurídico de direito do trabalho, aplicado às relações laborais do setor privado, ora por regimes que são um verdadeiro amálgama de caráter oportunista e que fazem a mistura desses dois regimes, criando os regimes verdadeiramente híbridos. A nosso ver, a definição do regime jurídico da função pública, ela é talvez mesmo um pressuposto para a sobrevivência do regime jurídico administrativo na função pública, porque nós assistimos cada vez mais uma desregulamentação destas relações, caminhando cada vez mais para o regime jurídico de trabalho dos trabalhadores do setor privado. Nós identificamos na Constituição brasileira núcleos estruturantes, núcleos de normas que são estruturantes do regime jurídico da função pública. Isso porque a Constituição brasileira, diferentemente da Constituição portuguesa e espanhola, que delegaram para o legislador ordinário a tarefa de regulamentar as relações de trabalho dos servidores com a administração pública, a Constituição brasileira ela traz uma série de normas bastante detalhadas, princípios e regras que tratam da função pública. E nós também identificamos que o problema é a falta de densificação do conceito de função pública no direito administrativo brasileiro, que uma hora ele é tratado, a função pública, como uma função que está sujeita à discricionariedade do administrador, portanto, ela pode submeter ao regime público ou ao regime privado. Ora, ela seria exclusiva das chamadas carreiras de Estado, que jamais foram definidas por legislação nenhuma. Essa expressão veio numa reforma constitucional de 1998, que buscava flexibilizar a legislação de trabalho dos servidores públicos, mas nunca foi regulamentada essa expressão carreiras de Estado. Portanto, só há uma zona de certeza quanto ao regime jurídico de direito público, regime jurídico administrativo em matéria de função pública no Brasil, que esse regime é aplicável àquelas carreiras que a Constituição já declara que são regidas pelos seus estatutos próprios, como a magistratura, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e carreiras também fiscais e tributárias e procuradores de Estado. Todavia, há uma série de outras carreiras que, a toda evidência, também devem se submeter ao regime jurídico
de direito público, nós entendemos que este regime jurídico de direito público, aplicável à função pública, ele vai ser extraído de 3 grupos de normas que a Constituição traz. Um primeiro grupo de normas são aquelas normas que a Constituição estabelece as competências do Estado para a conformação da sua organização administrativa e do regime jurídico dos servidores. Os artigos 61, 84, 37 da Constituição, por exemplo. Um segundo conjunto de normas que determinam as prerrogativas e sujeições gerais ou específicas aos agentes com vínculo de trabalho junto à administração pública. Essas sujeições gerais estão no artigo 37 a 41 e tratam dos servidores em geral, militares, e enfim. Sujeições específicas da magistratura, Ministério Público, advocacia pública, defensoria pública, tribunais de contas, militares e forças armadas. Específicas também a função pública exercida pelos agentes notariais, e de registro por delegação do poder público. E ainda nas disposições transitórias. Depois nós temos mais um grupo de normas, que é justamente aquele que articula o primeiro grupo, que trata das competências para a conformação dessas relações, com o segundo grupo, que trata destas sujeições. Este segundo grupo de normas, terceiro grupo de normas, ele está lá no artigo 37, quando submete qualquer tipo de função pública ou qualquer atribuição exercida pelo Estado aos princípios da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é aplicável a todas as relações de trabalho da administração. E também quando ele dispõe no artigo 39 a previsão do regime jurídico único para os servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações. Dispositivo que havia sido revogado, porém foi repristinado e está em vigor na Constituição brasileira. Foi repristinado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2007. Por fim, nós temos também o dispositivo que afasta o regime de função pública das empresas que estejam no âmbito das empresas públicas ou as sociedades de economia mista que estejam no âmbito da atividade econômica. Após o estudo desses 3 grupos de normas, nós chegamos à seguinte conclusão. A falta de uma densificação doutrinária a respeito do regime de função pública não justifica este tratamento episódico ou esse tratamento casuístico com relação à normatização do regime. Porque da Constituição nós podemos extrair 2 regras importantes para a definição do regime jurídico dos servidores. Primeira regra é a de que o regime jurídico administrativo ele é obrigatoriamente aplicado à função pública todas as vezes em que o servidor público estiver no exercício de uma competência, ou seja, estiver numa função típica do Estado, no exercício das prerrogativas do Estado, ele necessariamente terá de estar no regime de função pública, porque é o próprio Estado, na sua relação com o cidadão que está ali presente. Segunda regra, haverá possibilidade de instituir o regime de função pública jurídico-administrativo, claro, toda vez que o Estado quiser revestir alguma atividade, no caso, especificamente, atividade de prestação de serviço público, quiser revestir do regime jurídico de direito público em razão de fatores que terão de ser justificados e que guardam relação com a segurança do serviço, o caráter da essencialidade dessa prestação, enfim, elementos que imponham um tratamento diferenciado àquela relação de trabalho. Portanto, nós teremos então o regime jurídico de
função pública discricionariamente regido por o regime jurídico de direito público, quando o Estado quiser revestir um serviço público destas prerrogativas, ou obrigatoriamente, todas as vezes que a função pública se caracterizar pelo desempenho de atividades típicas do Estado. Então, eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado e tenham um bom congresso.